Sejam bem-vindos à segunda live aqui do nosso Instagram, do Pet Papers. Para quem não me conhece ainda, olá, Ramon, Dean Cláudia, Mari Johnson. Eu sou Sabrina, eu sou uma das editoras aqui do Pet Papers. Sou pediatra geral, sou homeopata e sou fascinada pela amamentação. Deixa eu assinar para vocês aqui. E por isso que eu escolhi como primeiro tema de hoje a gente conversar um pouquinho, a Lígia aí, sobre mitos e verdades da amamentação, do aleitamento materno, né? Tem muita coisa aí que as mães, coitadas, são orientadas, né? E nós, como profissionais da saúde, temos que saber orientar o que é certo. Não adianta ficar orientando o que é mito, né? E nem saber o que é verdade para orientar. Então, eu separei aqui uma lista de 10 mitos e verdades, aí, 10 coisas aí que a gente ouve falar. Mas quero que vocês interajam aí comigo e também mandem outros mitos e verdades aí pra gente esclarecer hoje. Combinado? Vou começar com o primeiro aqui. Eu vou jogar pra vocês. Eu quero que vocês respondam. Tô olhando aqui Vou deixar os comentários abertos pra gente ir conversando. E eu quero ver o que vocês vão falar. Então, vamos começar lá no pré-natal. É preciso preparo das mamas ou de algum tipo de preparo no pré-natal para a amamentação? Conta aí pra mim. Olá, Eric, Carlos. E aí, gente? Tem que preparar a mama? Tem que fazer algum tipo de preparo? Passa buchinha? Pega sol na mama? Conta pra mim. O que vocês costumam ouvir aí de orientação? Orienta ou não orienta nada? Olá, Heloísa. Então é o seguinte, embora haja algumas recomendações aí, né, inadvertidas, principalmente não dos colegas tanto pediatras, porque infelizmente as mães acabam não passando na consulta pediátrica durante o pré-natal, mas dos colegas obstetras em si, a Laís respondeu, acho que é mito. É mito, tá? Sou da época da casca de mamão. Nossa, Lígia, essa da casca de mamão eu não conheço, não. Depois você me conta. Então, é mito, né, gente? Não precisa fazer nenhum preparo. Eu falo, olha que coisa louca. Deus fez o nosso corpo perfeito, né? Aí você vai lá, orienta a mãe a passar a bucha no mamilo, a gente tira a proteção ali, né, natural, e depois você vai e põe lanolina, né, pra colocar uma proteção novamente. Então não tem lógica. Então isso é total mito. O Carlos Lígia quer saber essa história do mamão. Eu não sei do mamão. Conta aí pra gente. Como que é? O mamão eu não sei. Eu sei dessa história de passar bucha, que o pessoal fala, fazer bico do peito. Então não tem nenhum tipo de preparo. O único preparo é a orientação, né? É a mãe estudar sobre a amamentação, a gente orientar adequadamente para que ela possa saber o que vem por aí, porque a amamentação não é simplesmente colocar no peito e o bebê tá mamando lindamente, como a gente vê na prática. A Lígia, ela também não sabe o que é o método da casca do mamão, mas ela sabe que é mito. Vou pesquisar, quem sabe aí nos meus próximos stories eu conto pra vocês o que é da casca de mamão. Então, não precisa de nenhum preparo para amamentação. Essa primeira é mito. Vou falar mais uma outra. Segunda, bebezinho nasce e a mãe tá com mega dificuldade de amamentar. Aí chega aquele pessoal da equipe lá da maternidade e fala, coloca um bico para ajudar, que vai ajudar essa amamentação. Mito ou verdade? Bico de silicone na amamentação ajuda ou atrapalha? Conta pra mim aí, pessoal. E vocês conhecem alguém que usou, que não usou? Conta pra mim. Eu vou descobrir da casca de mamão depois, viu, gente? Vou investigar. O Ramon falou que é mito. Mito. Olha, vocês estão craques, hein? Ai, gente, assim a pet fica feliz, né?
Mito, gente. Qualquer tipo de bico. Seja o bico de silicone no início da amamentação. Ó, a Lígia falou, depende. Olha a polêmica dos pediatras aí. Depende porque realmente pode ajudar no bico invertido, né? Mas não é a nossa conduta prioritária. Por quê? Ó, o Carlos já falou, quando o bebê tem que abocanhar a mama e não o bico do peito. Perfeito, né? Então, o bebê abocanha mais ali a areola, né? Toda aquela parte amarronzada do que o bico do peito. No início, com a dificuldade, com o bico invertido, muitas vezes acaba sendo prescrito o bico de silicone. Qual que é o problema do bico de silicone? É o bico, não é o peito. O ideal é que a gente possa ajudar essa mãe, seja um pediatra capacitado para isso, seja uma fonoaudióloga, para que esse bebê possa, o mais rápido possível, fazer a pega adequada, sem necessitar de nenhum artifício como o bico de silicone, tá? Nisso a gente entra também da chupeta, na mamadeira. Então, tá na maternidade, o bebê tem hipoglicemia. Primeira conduta no aleitamento materno, né, da pediatria. O bebê tá hipoglicêmico, a primeira tentativa nossa é tentar fornecer o leite materno. É tentar estabelecer essa amamentação. Não deu certo, o bebê baixou mais ainda a glicemia, a gente vai complementar. Seja num serviço que tem leite materno em estoque, ou seja com fórmula. E aí a complementação com esse leite, sempre preferencialmente no copinho, na colherinha, né? E a nossa última opção aí vai ser utilizar os bicos, né? Então a mamadeira, o bico de silicone. Fechou dos bicos? Certo, pessoal? Ótimo. Terceira. A gente ouve assim, a gente vê muito bebezinho que tem dificuldade de ganhar peso no início da amamentação. Será que é porque o leite da mãe é fraco? Existe leite fraco? Sim ou não? Comenta aí pra mim, pessoal. Leite fraco, tem ou não tem? O que será que pode estar acontecendo? Ramon falou que é mito. A Heloísa falou mitão. Mito também, não existe mito. Perfeito, gente. Se a gente sabe que é mito, a Ju colocou, não, mito total. Se a gente sabe que é mito, cabe a nós, né, como uma rede de apoio aí, a família, a mãe, orientar que isso não existe, né? Que não tem leite fraco. O que geralmente acontece? Acontece uma dificuldade na pega, né? Uma dificuldade de adaptação. Quantos bebezinhos nascem pequenos e a mama da mãe tem aquela pojadura, tem aquela mama engurgitada, que o bebê não consegue abocanhar direito. Eu sempre costumo explicar, né, para as famílias que uma mama muito cheia também é difícil do bebê pegar. Pensa você numa bexiga cheia. Tenta você, imagina, abocanhar uma bexiga, uma bola cheia. É muito mais difícil do que uma bexiga meio murcha, né? Então, muitas dificuldades do início da amamentação é que dificultam a pega e não favorece que o bebê mame adequadamente. E por isso, às vezes, ele demora um pouco mais a ganhar peso, ele tem dificuldade, o bebê chora, todos aqueles transtornos. Mas que o leite da mãe é fraco? Nunca. Podemos ter uma baixa produção láctea? Sim, é possível termos uma baixa produção láctea, tá? Uma produção de leite, né? Uma baixa produção de leite, esqueci a palavra, mas isso é muito raro, tá? Quando que isso pode acontecer? Numa mãe que fez, por exemplo, uma redução de mama. Dependendo de como foi feita essa cirurgia, ela pode ter afetado ali os ductos lactíferos e ter uma pós-mastectomia redutora. Exatamente. Então, ela fez uma redução de mama e aí ela pode ter uma produção baixa de leite, tá? Mas é bem raro. Já tive mães com produção baixa de leite que conseguiram amamentar. Tive mães que amamentavam em uma mama e conseguiram amamentar exclusivamente. Então, mito. Bora para uma próxima. Dores de estresse podem diminuir a lactogênese. Verdade.
Inclusive, tinha um dos itens aqui, ó, vou até puxar isso pra cima, que eu tinha colocado aqui. Estresse pode secar o leite? Como o Carlos já puxou esse assunto, sim, estresse pode diminuir a lactogênese e pode secar o leite. Eu tive uma paciente, na época que eu trabalhava no posto de saúde, e que ela passou assim por um transtorno total. Ela teve 2 óbitos em uma semana da família dela. E ela amamentava, o bebezinho tinha 3 meses. Era aleitamento materno exclusivo. E de um dia para o outro, o leite dela secou totalmente. E ela não conseguiu mais amamentar, tá? Então, realmente, a dor, o estresse, né, a preocupação, um quadro de depressão materna, né? A gente tem muita depressão pós-parto não diagnosticada. Tudo isso pode ocasionar a diminuição da produção láctea. Então, já puxamos um aí a mais pelo Carlos. Bora falar de mais um aqui. Esse aqui. A amamentação deve ser a cada 2 a 3 horas. Bebê tem que sempre mamar a cada 2 a 3 horas. Se o bebê dormir mais que isso, a gente tem que acordar para mamar. E aí, mito ou verdade? Sim ou não e por quê? Contem para mim. O que vocês acham? Mito, livre demanda, demanda espontânea, livre demanda. Perfeito. E o que é a livre demanda, né? Eu falo que é o regime de escravidão da mãe. É quando... Ali, gente, se alguém acordasse meu bebê, eu matava. Até hoje eu sou assim, gente. Se alguém fizer barulho e acordar, minha baby, pra quem não sabe, tem um menino de 5 anos e tem a minha bebê de 1 ano que ainda mama, tá? E tá dormindo agora aqui no andar de cima de casa. Então eu mato também se acordar. Então, como que é a recomendação do aleitamento materno? É seio materno em livre demanda, regime de escravidão da mãe, coitada. A hora que ele quiser, né, que o bebê quiser, o quanto que ele quiser, tá? Não tem limite, nem de intervalo de mamadas, nem de duração da mamada. Então, se o bebê mamou 10 minutos ou ele mamou meia hora, é ele quem decide. Se ele mamou e 20 minutos ele quer mamar de novo, é ele quem decide, tá? Amamentação em livre demanda, exclusiva até 6 meses e complementada até 2 anos ou mais. Única ressalva aí. Se a gente tiver um bebê que não for totalmente rígido, ou seja, um bebê que tá com uma perda de peso acentuada, um bebê que teve hipoglicemia na maternidade, um bebê que tem algum fator de risco a mais, no início, tá? Naqueles primeiros 15 a 30 dias, às vezes a gente manda a mãe acordar o bebê para dar mamar e passar 3, 4 horas, né? Porque o bebê hipoglicêmico, se ele fizer hipoglicemia, o que vai acontecer? Ele vai continuar dormindo. A mãe vai achar que aquele bebê é super bonzinho, né? E aí, quando a gente vai ver, tá em hipoglicemia. Então, nesse início, por isso que é muito importante a pesagem na consulta da puericultura, né? A primeira consulta do bebê entre 7 a 10 dias de vida, a gente pesa esse bebê. Ele pode ter uma perda de peso de até 10%, tá? Nesse período. E a gente tem que ficar seguindo esse bebê para ver se ele está acompanhando tudo bem. E se ele tiver algum fator de risco, às vezes a gente acaba pedindo para acordar. Depois que passou esse período de fator de risco em si, aí eu falo para a mãe, dorme, o bebê dormiu, você dorme também, porque vai ter hora que ele vai acordar de novo. Tipo dente nascendo. Então, aproveita para dormir quando dá. Fechou? Bora falar mais uma, gente? Dúvidas, angústias? Essa é boa. Não pode amamentar o bebê deitado. Sim ou não? Pode ou não pode amamentar o bebê deitado? Conta aí pra mim. Amamentar, hein? Pode a mãe deitar lá e dar mamar pro bebê? Pensa bem. Sim ou não? Mito. Pode ou não pode amamentar deitada, gente? Ó,
É uma simples... Na verdade, tem duas coisas aí que a gente tem que explicar. Primeiro, o bebê, quando mama no peito e quando mama mamadeira, ele mama de forma diferente, tá? A musculatura, ela é muito mais exigida na amamentação no peito do que na mamadeira. Então, bebê que mama mamadeira, a gente não pode dar a mamadeira deitado, porque realmente aumenta o risco de otite, tá? Agora, o bebê que mama no peito, a mãe pode dar mamar deitada de ponta cabeça, e isso, mamadeira não pode. Por quê? E aí a explicação que eu costumo dar para ficar mais fácil para as mães, né? Na verdade, quando a gente dá mamar pro bebê deitado, deixa eu até levantar um pouquinho. O bebê tá assim, né? Ó, pra bebê, a mãe tá sentada, o bebê tá assim. Quando a gente deita e o bebê fica na mesma posição, né? O bebê não muda de posição, tá? Então o bebê, na verdade, ele tá mamando no peito quase sempre deitado, exceto se a gente fizer a posição de cavalinho, né? Que é o bebê sentadinho, que a gente usa muito nos bebês baixo peso, nos bebês que são muito pequenos comparado à mama da mãe. Então, a mãe pode amamentar deitada assim, e isso facilita pra caramba a amamentação. E aí a gente tem um outro parênteses. Lembrar da história da cama compartilhada, né? Amamentar deitada é uma coisa, dormir com o bebê na cama é outra, né? Não é questão de ser a favor ou contra. Já fiz cama compartilhada com os meus bebês? Sim, quando foi necessário. Mas existem critérios de segurança, né, para utilizar a cama compartilhada. Então, se uma mãe, eu vou dormir com meu bebê, vou amamentar deitada porque é mais fácil, porque ele acorda muito para mamar, porque ele demanda muito, a gente tem que orientar que a cama tem que ser um colchão firme, não pode ter uso de travesseiros assim como é no berço do bebê, não pode utilizar nenhum tipo de coberta, né? O ideal é que o bebê fique entre a mãe e a parede, né? Então, se dorme mãe e pai, né? Seria parede, bebê, mãe e depois o pai. Não entre duas pessoas, que aumenta o risco de sufocamento, tá? Nenhuma das pessoas pode fazer uso de bebida alcoólica, fazer uso de medicamento que altere a percepção. Então, temos uma mãe que está tomando algum antidepressivo, né? Ela não pode fazer cama compartilhada, tá? Então, ela poderia amamentar deitada, acordada, mas muito cuidado na recomendação da cama compartilhada, ok? Mais um. O estresse já falei. Amamentar previne câncer de mama. Mito ou verdade? E aí? E se é verdade, previne só câncer de mama? Contem pra mim. Verdade, perfeito. Amamentar previne câncer de mama, câncer de útero, tá? Diminui o peso da mãe. A mãe emagrece mais rápido? Agora essa eu não tinha colocado na lista, mas eu lembrei agora. Será que a mãe emagrece mais rápido quando amamenta? Então, previne câncer. E, aliás, em relação ao câncer de mama, quanto mais, é diretamente proporcional. Quanto maior tempo da amamentação da mãe, tá? Maiores as chances de prevenir o câncer de mama. E sim, recupera o peso mais rápido? Sim, se a mãe tiver uma dieta adequada, tá, gente? Ajuda, né? Ajuda na involução uterina, né? Quando a gente fala na golden hour, né? O bebê nasceu e a gente coloca o bebê pra mamar, a gente vai ajudar essa mãe ao útero voltar ao tamanho normal mais rapidamente, a pojadura descida do leite ser mais rápida, né? E a mãe também tem possibilidade de voltar ao seu corpo prévio mais rapidamente, tá? Mas lógico que isso depende de inúmeros fatores e não adianta comer um monte e amamentar achando que vai perder todo o peso, né? Então, tem que ter um equilíbrio aí. Prótese de silicone interfere na amamentação. Mito ou verdade? E aí? O que vocês acham? Mãe com silicone consegue amamentar? Será?
Silicone depende muito. É que nem a história da redução da mama, tá? Depende de como foi colocada essa prótese, se foi mobilizado os ductos lactíferos, né? Pra ter essa relação se vai ou não. Já tive mães com prótese, acredito que interfere, mas não sei, consegue, mas dificulta. Pode dificultar ou não, tá? Já tive mães com prótese que amamentaram tranquilamente e não aconteceu nada. Como teve mães que tiveram dificuldade. Tanto porque teve uma redução da produção do leite, então provavelmente algum ducto lactífero foi rompido ali, quanto pelo tamanho da mama, né? Se a mama for muito grande, também dificulta. E é isso. O tipo de prótese também pode interferir, tá? Então, depende aí avaliar cada binômio mãe e bebê. Cerveja preta aumenta o leite? Mito ou verdade? Conta pra mim. Cerveja preta. Mouse Beer, né? Mouse Beer, que é cerveja preta. Vamos fazer propaganda? Patrocina a gente. E aí, mãe pode tomar cerveja? E cerveja aumenta o leite? Mito. Nem sabia que existia. Não acredito, Carlos. Nossa, Mouse Beer, sou dessa época aí. A Lígia sabe. Gente, vocês sabem, eu vou procurar pra fazer um post um dia pra vocês aqui. Que tem uma propaganda antiga que tem o desenho, assim, de uma mãe amamentando e ela tomando a cerveja dizendo que vai amamentar. Mas é mito, tá, gente? Cerveja preta não aumenta a quantidade de leite materno e, sem contar, que não é recomendado o uso de álcool pela mãe que amamenta, tá? Essa parte da ingesta alcoólica da mãe que amamenta é polêmica, tá? Na gestação a gente fala em 0 álcool, na amamentação também, mas dependendo da idade, da quantidade, existem alguns estudos que mostram que a quantidade que passa de álcool no leite materno. Não sabia dessa propaganda, gente, eu vou procurar. Eu vou procurar porque eu já dei uma aula muitos anos atrás que eu coloquei. Tem propaganda do bebê fazendo coisa de maisena, de creme, tipo mingau, cremogema, e tem da cerveja. Tinha essa propaganda que aumentava assim. Eu acho que deve ter sido o próprio pessoal da Mouse Beer aí que fez na época. Então, a cerveja não aumenta o leite materno, tá? E não é recomendada. Agora, uma coisa interessante, porque como eu sou uma mãe que amamenta e amamentei, né? Então eu tive que pesquisar muitas coisas. E aí é legal, cerveja 0 álcool. E aí? A mãe pode tomar? Será que é 0 álcool mesmo? Como que é? Eu sei que eu tive que sobreviver, né? Amamentando e sobrevivendo. Já te respondo, Camila. Ó, cerveja 0 álcool depende da cerveja, tá? Tem cerveja 0 álcool que são totalmente zero. E tem cerveja 0 álcool que tem uma... Ah, pode, vai, coitada das mães. Não, gente, eu bebi um pouquinho já. Mas aqui tem todo um esquema aí pra beber. Vou contar uma dica. Ó, primeiro, cerveja 0 álcool. Tem cerveja que é totalmente 0 álcool e tem cerveja que tem um pouquinho de álcool. Mas essas cervejas não passam uma quantidade, mesmo as que tem um pouquinho, as que são consideradas 0 álcool, não passam uma quantidade de álcool no leite materno. Então, ok, a mãe que amamenta pode tomar cerveja 0 álcool. Inclusive, tem um estudo dizendo que a cerveja 0 álcool aumenta a quantidade de radicais antioxidantes no leite materno, tá? Agora, uma curiosidade, né? Existem tiras que testam álcool no leite materno. Quando eu amamentei meu primeiro filho, eu fiz uma pesquisa e descobri. Então, uma forma da mãe se sentir mais segura, né? E poder amamentar, como que eu fazia do meu primeiro filho. Eu testei, comprei essas tiras, tá? São importadas. E aí, eu tinha leite estocado para oferecer para ele se ele acordasse. E aí, elas funcionam como tirinhas igual aquelas que a gente testa proteinúria, sabe? No paciente de síndrome nefrótica. E aí, lá tem a graduação do álcool. Então, eu sabia quanto tempo depois demorava para não ter mais nenhum traço de álcool no leite materno. Vocês sabiam disso? A pessoa que gosta de uma cerveja
Teve que arranjar uma maneira de beber. Ó, vou voltar aqui na dúvida da Camila. Mastopexia ou mamoplastia dificulta assim como a prótese? Sim, tá? A gente nunca sabe quando uma mulher que for submetida a qualquer um desses procedimentos vai evoluir na sua amamentação, tá? Se vai dificultar, se não vai dificultar, isso vai ser tudo quando acontecer, tá? Mas que pode interferir, pode sim. Ó, Heloísa, nunca soube, que ótimo. Carla, já não sabia disso, mas pode ser muito bom para algumas mamães. Eu falo, gente, as mães ficam super felizes. O que eu costumo orientar? Quando o bebê é muito pequenininho, né? Eu não costumo orientar isso porque ele mama muito frequentemente. Mas quando o bebê já tem uma rotina estabelecida, a gente consegue aí espaçar o aleitamento materno, testar o álcool no leite materno. É só vocês procurarem aí nesses Amazon, sites internacionais, Milk Screen, e aí vai ter lá. E é muito legal. Aí é bom porque eu sabia, por exemplo, se eu tomasse uma taça de vinho pra mim, porque aí lembre que o álcool, pra cada mãe, é como cada indivíduo, né? Ela vai demorar um tempo no organismo pra ser metabolizado, né? E não precisa a mãe ordenhar o leite depois, tá, gente? Assim como é eliminado do nosso organismo, a gente não troca de sangue toda vez que a gente bebe, a gente não precisa tirar o leite, tá? Então eu sabia que uma taça de vinho, por volta de 2h30, eu já tava zerada para amamentar, ok? Gente, acabei a minha lista. Agora eu quero saber de vocês, porque eu deixei um tempo aí. Dúvidas, mitos, verdades ou qualquer coisa sobre amamentação, que hoje é o dia que eu vou falar de amamentação. A próxima eu vou falar de vacina, hein? Porque ontem o pessoal queria saber vacina SUS particular, mas hoje eu não vou contar disso. Hoje eu quero falar de amamentação com vocês. O que vocês têm de dúvida mais na prática? O que vocês querem conversar? Algum outro mito aí que vocês lembram? Ó, canjica não adianta, tá? Não aumenta. Pode se entupir de canjica, não aumenta. Dicas para... falar sobre translactação. Camila, não entendi. Dicas para o quê? Sobre a mamadeira, porque aumenta o risco de otite. Ó, vou falar tudo aqui. Então, translactação. Gente, o que é a translactação? Na verdade, nós temos duas modalidades, né? Translactação e relactação. A translactação é quando a gente usa um procedimento para amamentar, né? E fornecer um complemento, seja do próprio leite materno ordenhado, seja de fórmula. Como que é isso? Geralmente a gente orienta a mãe a utilizar uma sondinha que a gente fixa aqui no peito, bem pertinho do bico do peito, a saída dela, e coloca um frasquinho onde a gente vai colocar ou o leite materno ordenhado ou a fórmula. E aí o bebê vai mamar tanto no peito da mãe e vai mamar aquele leite. Pra que a gente faz isso? Quando a gente não tá com uma mamada muito bem estabelecida e a gente precisa complementar esse bebê, porque o principal estímulo da produção do leite materno é a sucção. Então, se o bebê tá sugando, ele vai ajudar a mãe a estabelecer essa produção de leite materno. E aí, da mesma forma, com esse mesmo procedimento, só que outro termo, é a relactação, né? Que a gente pode fazer, por exemplo, no caso de mães adotivas, né? Tive uma experiência com a minha irmã, ela chegou a amamentar durante um período, e ela usou, né? Ela não engravidou, foi uma adoção, e aí a gente usou algumas técnicas, né, incluindo a relactação, né, usava a sondinha e ela amamentava, a bebezinha sugava e sugava a fórmula e depois ela começou a produzir leite, tá? Deixa eu voltar aqui nas perguntas sobre mamadeira. Por que aumenta o risco de otite? Porque a forma que o bebê mama na mamadeira, ele não consegue fazer uma vedação adequada de todo o sistema aqui de via aérea, de via digestória, e aí acaba que fica meio que um cano aberto, tá? Ele vira, é como se o leite fosse direto ali para a região próxima dos ouvidos, tá? E aí por isso aumenta o risco de otite. Dicas para mamães sobre primeira lactação com relação a fissuras mamárias. Então, ó,
Na verdade, dicas para mamães, tem muita coisa, mas fissura mamária. O que a gente tem hoje em dia, né? O que é a recomendação? A gente pede para deixar bem seca essa mama, para passar o próprio leite, dor e rachaduras, é mais ou menos isso que a gente vai explicar agora. Então, para secar bem o mamilo, deixar ele o mais seco possível, para expor no sol, né, se tiver algum lugar em casa que pega sol, para passar o próprio leite, tá? E uma única coisa que a gente usa de pomada em si seria a lanolina, tá? Mas, quando a gente for dar mamar pro bebê, a gente tem que tirar, porque senão o bebê escorrega e machuca mais. Só que o que a gente tem que lembrar? Fissura, rachadura, dor, tem que avaliar a técnica de amamentação. Se tá acontecendo fissura, é porque algo não tá ocorrendo da maneira correta, tá? E aí, não adianta nada a gente tentar abordar essas fissuras, rachaduras, né? Tentar curar, se a gente não conseguir fazer o bebê pegar de forma adequada. Uma coisa que acontece muito, que aconteceu com o meu primeiro bebê, é um bebê que tem linguinha presa. Quando o bebê tem língua presa, ele escorrega muito no início ali da amamentação e às vezes vai precisar de um procedimento e da anquiloglossia, né, tirar ali, fazer a frenotomia, e acaba que esse bebê machuca bastante. Um tratamento hoje em dia que a gente recomenda muito, que diminui pra caramba a dor, é a laser terapia, tá? A laser terapia pode ser utilizada para candidíase mamária, pode ser utilizada para cicatrização de fissuras, mas não adianta a gente orientar o laser para a mãe e continuar a técnica inadequada, porque senão vai ficar usando muito laser. Eu já peguei, semana passada mesmo no consultório, peguei uma mãe que estava fazendo laser dia sim, dia não, né? E a pega totalmente errada, tá? Então não adianta. Deixa eu ver aqui. E dor, gente. Fissura, rachadura não é pra ter, mas doer dói um pouco. Tem um certo incômodo no começo da amamentação, né? Porque é um lugar que nunca foi tanto tracionado, mobilizado daquela forma como a boca de um bebê que te suga como um parasitinha durante muitas horas. Heloísa, já vi Gê orientando água quente em mama engurgitada. Fiquei na dúvida se pode. Me pareceu errado. Então, assim, vamos falar de compressas e mamas, tá? Compressa quente vai estimular a produção de leite. Compressa fria vai diminuir a produção de leite. O que pode acontecer? Depende se essa mama só tá cheia de leite ou se ela já tá com leite empedrado, tá? Se ela tá só cheia de leite e esse leite não tá empedrado, então a gente vai colocar compressa fria nessa mama para diminuir. Agora, se o leite está empedrado, mesmo que o calor aumente um pouquinho, geralmente a gente orienta a mãe a ir no banho, né? Deixar a água cair para ajudar ali a amolecer junto com a massagem aquela região que está empedrada, tá? Ordenha, então ensina a ordenha manual ou pode usar a bombinha, né? Vai extrair um pouco do leite e depois compressa fria. Aí ali já falou, a massagem no banho ajuda pra caramba. Tem mãe que tá tão engurgitada. Olha só, tem mãe que chega no consultório achando que ela não tem leite, que ela não consegue amamentar. E às vezes a mama tá tão engurgitada e o leite já empedrou tanto que na verdade o leite não sai. Você começa a massagear aquela mama e ordenhar, sai leite pra tudo quanto é lado. Então olha, né, que incongruente, né? Às vezes a mãe acha que tá sem leite e não tá. Ela tá cheia de leite e o que tem ali é que tá muito engurgitada. Tem alguém que perguntou... o Carlos perguntou, pode usar analgésico para dor? Sim, tá? Mãe que amamenta pode tomar remédio, viu, gente? A maioria dos remédios não estão contraindicados. Os analgésicos comuns, dipirona, paracetamol e ibuprofeno, estão liberados, tá? Grande parte das medicações as mães podem utilizar. Tem um site internacional chamado Elactância, que lá você pode pesquisar inúmeros medicamentos. E aí vai estar classificado como verdinho, então é um medicamento que você pode estar liberado, amarelinho ou vermelhinho.
que é mais ou menos igual o manual do Ministério da Saúde, se vocês pesquisarem drogas e amamentação Ministério da Saúde, que são as drogas compatíveis com a amamentação. As amarelas, nesse lactância, é possivelmente compatível ou perigosamente, e as contraindicadas, tá? As medicações que são verdinha, pode. As que são amarelinha, é pesar risco-benefício. Esse bebê é maior, a mãe precisa tomar essa medicação. Geralmente o que eu faço? Vamos supor, eu tenho um bebê que já come, de 9 meses de idade, e a mãe precisa tomar um medicamento que é possivelmente perigoso aí para amamentação. Então eu tento ver o horário, se a mãe fica com esse bebê todo dia, se ele não fica com o bebê o dia inteiro. Por exemplo, no meu caso, minha bebê vai para a escola. Se eu tivesse que tomar uma medicação assim, eu amamento ela de manhã, eu deixo na escola, tomo. Então eu vou ter o pico da medicação todinho longe dela. Quando eu pegar ela à tarde na escola, já vai ter passado o pico da medicação, tá? E é assim que a gente vai driblando isso aí. Então esse site é e-lactância. Vocês podem pesquisar qualquer medicamento aí para ver se é compatível ou não com a amamentação. Ó, Camila perguntou: doutora, sobre mães que querem desmamar o lactante após 6 meses, além da orientação com compressas, o medicamento cabergolina, quando devo indicar? Então, assim, a cabergolina realmente é um medicamento que a gente pode utilizar para secar o leite. Problema: o bebê não pode tomar leite com cabergolina, tá? É contraindicado na amamentação. Então, para quando a gente pode usar? Para quando essa mãe já desmamou esse bebê não tá pegando mais o peito e ela precisa secar o leite. Agora, se a mãe pede e aí você quer dar para secar o leite para o bebê largar o peito, não podemos fazer dessa forma, tá? E aí lembrar que isso é desmame precoce. A amamentação é até 6 meses exclusivo, complementado até 2 anos ou mais, né? Depende muito aí da mãe, do bebê, né? Eu sempre tento avaliar aí esse binômio, o que tá acontecendo, mas sempre tentar incentivar essa mãe, orientar a manter, inclusive porque é muito difícil para um bebê de 6 meses, né? Largar o peito, a não ser que ele já esteja acostumado com madeira, e aí tem a confusão de bicos, ele largue, mas para o bebê é uma relação muito forte essa história do peito, né? Então é difícil. Então, se a mãe não tiver tirado do peito e só for secar, ou como, por exemplo, as mães HIV positiva. Nasceu um bebê de mãe HIV positiva, amamentação totalmente contraindicada, a gente pode usar cabergolina, a gente pode usar compressa fria, a gente pode enfaixar essas mamas. Tudo isso vai diminuir e gradativamente cessar a produção láctea, ok? Deixa eu ver. Aqui, ó, Lígia, ó, elactância.org. Lá tem tudo, até tinta de cabelo, verdade. É que as mães perguntam, pode pintar o cabelo? Pode fazer não sei o que lá, a sobrancelha, lifting, peeling. Elas perguntam de tudo, gente. Pediatra tem que saber de tudo um pouco. Ó, a Lígia perguntou: e sobre medicamentos para aumentar a produção, recomenda algum para suas pacientes? Então é o seguinte, formalmente a Febrasgo tirou essa história da gente poder prescrever medicações para aumentar o leite materno, tá? Então, se cair na prova, não está indicado nenhum uso de substâncias para aumentar o leite materno, tá? Na prática, a gente usa de tudo um pouco, né? Então, ok, a gente corrige a técnica, a gente sabe que o Plasil aumenta, então a gente pode dar um Plasil para a mãe, coitada, só vai ficar mais sonada, né? Já não tá dormindo, fica mais sonada, mas tudo sob controle. A gente tem... Gente, esqueci o nome daquele antidepressivo que a gente dá. Lígia, me ajuda a lembrar o nome. Esqueci. A gente tem um antidepressivo que é até bom se a mãe tá com uma baixa produção e tá com um episódio depressivo. Gente, esqueci o nome. Se alguém lembrar aí, coloca o nome pra mim, porque eu esqueci. A gente dá, mas recomendação formal não é mais recomendado, tá? A gente pede para aumentar a ingesta hídrica. Eu como Equilide, perfeito, Heloísa. O Equilide, tá? A gente utilizou muito. Hoje em dia não é tão utilizado por causa disso. A Febrasgo colocou como
contraindicado. Mas a gente ainda usa o Equilid Plasil. Eu cheguei a tomar Equilid no meu primeiro filho. Tomei uma semaninha mais ou menos, que meu primeiro filho teve a língua presa, teve dificuldade de amamentação, foi assim um terror dark o negócio, e aí eu cheguei a tomar Equilid. Plasil eu não podia porque eu fiquei doidona com Plasil na gestação, mas eu tomei. E o único problema do Equilid para as mães, gente, é depois tirar, tá? Porque como é um antidepressivo, a mãe começa a tomar num período ali do baby blues, depois a gente pode ter um efeito rebote, aí a gente tira da mãe e a mãe pode entrar num quadro depressivo. Olha, Luiz, ocitocina nasal minha irmã usou, hahaha. Mas olha só, ocitocina, o hormônio ocitocina, ele tá envolvido na produção de leite? Não tá. Ele tá envolvido prioritariamente na ejeção do leite. Então tem lógica, né? Não tem, a ejeção do leite vai existir. Se o bebê pegar e sugar, inclusive quando a gente vê um bebê mamando, às vezes o bebê fica rapidinho e depois ele começa golão, né? Quando ele faz que ele tá chupetando o peito, eu falo que ele tá peitolando a chupeta, que a chupeta que veio depois, primeiro veio o peito, Deus criou o peito, a chupeta foi o homem que criou. Então quando ele tá lá chupetando o peito, né, ele tá ali estimulando, mandando estímulo pro sistema nervoso central da mãe, fala aí, desce esse leite, manda esse leite sair. E aí a gente tem a ejeção do leite. Por isso eu ri, que eu falei pra ela que nada a ver ela querer usar, mas ela tava desesperada. Mas é isso, gente. As principais dificuldades de amamentação, de aleitamento materno, não é com medicamento que a gente vai resolver, tá? É com orientação, é com equipe multidisciplinar, é pega, é posicionamento, né? É tratar uma fissura rapidamente. Ó, no desespero vai tudo. Chá da mamãe, tintura de algodoeiro e domperidona. Verdade. Ó, eu sou homeopata também. Então, tintura de algodoeiro eu passo, sim, para as mães que precisam, tá? Tintura de algodoeiro, você coloca lá, prescreve, põe 20, 30 gotinhas num tantinho de água e manda a mãe tomar 3 vezes ao dia, tá? Tintura de algodoeiro eu prescrevo. Domperidona eu já não prescrevo tanto. Chá da mamãe da Veleda. Tem uma que é Yamami Chás, que também tem o chá da mamãe. Gente, vai tudo. Olha, eu fiz no meu primeiro filho. A segunda já tava com mais prática. Mas meu primeiro, gente, rolou língua presa, rolou Equilid, rolou tintura de algodoeiro. Não rolou Plasil porque eu ficava doidona. Eu fiz relactação, eu fiz finger feeding, tá? Antes da relactação, porque ele operou a linguinha, ele não conseguia pegar, então eu tirava o leite materno, colocava no recipiente, colocava com a sondinha e ele mamava, né? Antes disso, ele não conseguia pegar o peito. Então, o que a gente fazia? A gente colocava... Isso a gente faz muito com prematuro para ensinar a sugar. A gente colocava a sondinha no nosso dedo, colocava o potinho com leite e aí dava no dedo para ele conseguir sugar. Tintura de algodoeiro, um medicamento... Na dose que a gente prescreve como tintura, a gente considera ele fitoterápico, né? Mas a gente pode prescrever ele da forma homeopática. A gente manda fazer na farmácia de manipulação, se escrever lá, tintura de algodoeiro, né? 30 ml, sei lá, quantos ml você quer o frasquinho. E a dose, geralmente, a gente dá de 20 a 30 gotas num tantinho de água, a mãe toma 3 vezes ao dia. Estudos da tintura de algodoeiro mostram que ela ajuda a aumentar o leite materno. Então, a gente costuma prescrever, porque mal não faz, né? É que nem chá de picão para icterícia. Eu falo pra avó, não pode dar pro bebê tomar. Mas se quiser fazer o banho, mal não faz. Então, também pode fazer, né? E aí, pessoal, mais dúvidas? Angústias? Aproveitem. Aproveitem que a baby tá dormindo que não quer mamar. Mas nada, gente. E aí, pelo menos gostaram de conversar desse assunto? Eu adoro, gente. Tem tanta coisa pra falar de amamentação. Se deixar, eu falo 3 horas aqui. Mesmo faltando voz hoje. Hoje foi dark o consultório, porque pós-feriado. Ó, Carlos Germano, quando o leite posterior sai? Ou não existe uma regra? Sempre tive essa dúvida. Na verdade, é assim.
Eu acho que você tá perguntando quando o leite posterior sai na mamada ou você tá pensando da descida do leite? Porque nós temos duas coisas aí diferentes. Nós temos o colostro, que é o primeiro leite, né? Que a mãe vai ter, leite entre aspas, né? Que é um líquido super rico em gorduras. Então a gente vai ter, ele pode ser que desde o início da gestação, ali da 30 e poucas semanas, no pré-natal, ela já tenha essa saída desse líquido, como pode ser que só saia lá no parto, tá? Aí depois vem a descida do leite. O Carlos falou agora, na mamada. Na verdade é assim. A gente aprendeu, agora é polêmico, tá? Nas provas continua leite anterior, é o primeiro leite, é o líquido, leite posterior é o leite que vem depois, tá? Na prática, eu não sei se eu tenho vídeo disso, senão eu vou filmar algum dia e colocar em algum post pra vocês. O início da mamada é mais de leite anterior, é o leite mais rico em água, tá? O final, do meio pro final da mamada, Lá vem polêmica. O leite é mais rico em gordura. Só que se você for ver uma mãe ordenhando leite materno, quando você apertar a mama, você vai ver que vai ter jato de leite que vai sair bem rápido e vai ter umas gotas mais grossas que vai pingar mais amarelado. Então, na verdade, o leite anterior e o leite posterior, eles saem simultaneamente na mamada. Pasmem, tá? Embora os livros, a literatura divida didaticamente nessa história de leite anterior e leite posterior, ele acaba vindo tudo junto na mamada, tá? A Lídia falou, pensa no ketchup, se você pega ele da geladeira parado, só vai virar água. Perfeito. Aí a gente dá uma sacolejadinha, né? Aí fica bom. Mas é isso, leite anterior e leite posterior, gente, é mais didático, tá? Na mamada, eles saem juntinho. Fechou, gente? Muito obrigada, show, esperando a próxima. Então é isso, gente. Vou encerrar a nossa live de hoje. Obrigada a vocês pela presença, espero que vocês estejam curtindo nossos conteúdos. E compartilhem essa live, vou deixar salva, se Deus quiser, eu vou salvar certinho aqui. Compartilhem aí nos stories de vocês para que outras pessoas venham. Hoje nós comemoramos nossos primeiros 1000 seguidores e esperamos muito mais, né? Então, beijão no coração de vocês e até mais, gente. Tchau, tchau.